Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai ouviu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, a mais uma aula, mais um encontro da nossa série chamada Síntese da Fé Católica, onde nós estamos ao longo de 36 encontros olhando, refletindo, aprendendo sobre a Santa Igreja Católica, os seus ensinamentos, a sua leitura de mundo, e nós, enquanto católicos, também temos que nos adequar a essa leitura. Para tanto, nós estamos utilizando aqui uma obra que está lá no site do Opus Dei, chamado Síntese da Fé Católica, em 36 capítulos. E como nós estamos utilizando o texto escrito pelo Opus Dei, compilado pelo Opus Dei, a gente pede a intercessão do seu fundador, que é São José Maria Escrivá, para que ele possa estar conosco, abrir a nossa mente, fazer com que nós compreendamos ainda mais a palavra de Deus e a palavra da Santa Igreja através da seguinte oração. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação pelo trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nesse 23º encontro, nós iremos falar então sobre 2 sacramentos, os 2 penúltimos sacramentos que faltam nós falarmos nessa sessão aqui de sacramentos, que é então o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. E eu quis iniciar esse encontro justamente fazendo aqui a leitura clássica do filho pródigo, que pega toda a riqueza que seu pai deixou para ele, vai para o mundo, gasta, se perde, torna-se quase que um escravo, certo? E ao perceber que ali ele não deveria estar, porque ali ele tem uma dignidade, esse filho pródigo retorna ao pai, contrito, redimido, volta ao pai pedindo o seu perdão, dizendo: eu errei, eu fui orgulhoso,
eu fui prepotente. E dá-me qualquer coisa aí que me serve. E o Pai, com seu amor infinito, dá uma melhor veste. Olharmos para esta parábola que Jesus conta sem relacionarmos ao sacramento da penitência. Se nós pegarmos a parábola do filho pródigo e olharmos para a questão do sacramento da penitência, nós iremos perceber que é basicamente o mesmo movimento que será feito. Nós vamos para o mundo, nós gastamos tudo, nós nos perdemos em pecado, tomamos consciência e retornamos para a casa do Pai, recorremos ao sacerdote, o sacerdote nos perdoa e nos entrega o novilho gordo, a melhor veste, o melhor calçado, o melhor anel, que é a salvação, que é o estado de graça que a confissão gera quando o padre então diz, em nome de Cristo, que absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este é o pontapé inicial que a gente dá. Jesus institui o sacramento da penitência justamente como um movimento de reconciliação. E este movimento de reconciliação que Jesus institui só ocorre depois da sua morte e ressurreição, quando ele está então com os seus apóstolos e diz, olha, lá no Atos dos Apóstolos, ou está em João? Acho que está em João ainda. Quando ele diz assim, ó, soprou sobre eles, dizendo-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles que os retiveres, ser-lhe-ão retidos. É este o poder sacerdotal. Não vou dizer poder, mas é esta graça sacerdotal que nós temos. Lembrando sempre que o sacerdote tem o direito, assim como Cristo pede para eles, tem o direito de absolver ou não absolver o penitente. Se o sacerdote olha ali o penitente, vê ali que não há nenhum movimento de luta contra aquele pecado que ele está confessando, uma dessas características é então o sacerdote dizer que não vai perdoar. Por quê? Porque esse poder foi dado. A tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e todos os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então percebam que assim, o sacramento da penitência é esse sacramento que realmente vai então retornar, trazer de volta eu, você, o filho pródigo para a casa do Pai. Veja o que fala o Papa Francisco de maneira muito delicada sobre o sacramento da reconciliação. Diz assim, ó, o sacramento da reconciliação significa ser envolvido por um abraço caloroso. É o abraço da misericórdia infinita do Pai. Recordemos aquela bonita parábola do filho que foi embora da casa com o dinheiro da herança. Esbanjou tudo e depois, quando já não tinha nada, decidiu voltar para casa. Não como filho, mas como servo. Ele sentia muita culpa e muita vergonha no seu coração. Surpreendentemente, diz o Papa Francisco, quando ele começou a falar, a pedir perdão, o pai não o deixou falar, mas abraçou, beijou e fez uma festa. E eu digo-vos, cada vez que nos confessamos, Deus abraça-nos, Deus faz festa. Olha que lindo. Sabedoria da igreja. E aqui eu vou fazer uma relação com esse beijo que esse Pai misericordioso dá, com todo o seu amor, com toda a sua verdade, ao Filho, com o mesmo beijo que Judas dá em Jesus antes de traí-lo. Qual beijo, qual carinho, qual abraço nós estamos dando diante de Deus? Será que nós estamos realmente sendo esse Pai misericordioso para com as pessoas?
Será que realmente nós estamos abraçando e deixando-nos abraçar por essa misericórdia? Com Deus, com os outros, com os mais próximos? Ou será que a gente está fazendo exatamente igual Judas, que beija o Cristo, abraça o Cristo e na primeira oportunidade o trai? Não é deste afeto que nós precisamos, né? Não é desse afeto que nós temos que correr atrás. Não é esse afeto a nossa meta. A nossa meta tem que ser esse Pai misericordioso. A nossa meta tem que ser esse Filho misericordioso que vai ao encontro do Pai e recebe todo o amor, todo o abraço, toda a misericórdia. O sacramento da confissão, então, meus caros, é realmente essa retomada, essa reestruturação da harmonia e o equilíbrio anterior. Só que, lembrem-se, tá? As consequências do pecado original permanecem. A fragilidade, a debilidade, que são características da nossa natureza humana, elas permanecem mesmo nos confessando. Mesmo termos recebido toda a graça do perdão de Deus através do sacerdote, esta condição humana que adveio então do pecado original fica como se fosse ali uma cicatriz para nos lembrar que a gente é humano. E somado a essa fragilidade, somado a essa debilidade, nessa falta, nós temos também somado a isso a inclinação ao pecado, já que nós somos débil, já que nós somos frágeis, nós temos então uma inclinação para o erro. Só que, seja você, seja eu, nós sabemos isso. E por sabermos isso, nós entendemos que enquanto caminharmos na terra, enquanto estivermos aqui, nós temos que estar buscando a pátria celeste. Nós temos que estar buscando a beleza, a verdade, o amor de Deus. Por isso que a igreja diz que nós somos chamados a caminhar livremente rumo àquele que é a origem e o fim último da vida. Então, eu não posso achar-me no direito de me colocar num pedestal de que eu sou perfeito. De que a partir do pecado da confissão, então, eu entro em estado de graça e por entrar em estado de graça, eu para sempre ali estarei. Pelo contrário. Se possível, eu confesso semanalmente ou cada 15 dias. Ah, mas eu não tenho pecado. Faça um bom exame de consciência e você saberá que tem sim o pecado. Muitos, na verdade. Esse já é um pecado. Essa soberba sua aí de achar que você é santo, que merece lá um lugarzinho no altar. Enquanto caminharmos na terra, então, devemos sempre ter a possibilidade de reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e ir em busca desse Pai misericordioso que nos espera para o abraço, nos espera com as melhores vestes, com as melhores comidas, com o maior ouro que possa ter. E falando de sacramento da penitência, ele tem uma estrutura. E existem ali dois elementos igualmente essenciais. De um lado desses elementos, você vai ter ali os atos do homem, que se converte, então, sobre a ação do Espírito Santo, que seria, então, a contrição, a confissão e a satisfação. Só é possível receber o sacramento da confissão se eu, e somente se eu, estar contrito, estar redimido, né? Estar entendendo que eu errei, compreendendo que eu falhei, compreendendo que eu estou em pecado, senão não faz sentido. Eu chego lá para o padre e falo assim, eu vim aqui porque eu não sei. Não, eu vim aqui porque, olha, eu fiz tudo isso. Eu errei em todas essas metas.
que a igreja propõe, que Cristo propõe e que eu não cumpri tão bem. Então, o primeiro grande elemento que a gente percebe ali do sacramento da penitência, né, é justamente pelo ato do penitente. Por esse coração contrito, que vai então em busca da confissão dos pecados e, através da confissão dos pecados, busca, pelas obras penitenciais impostas pelo sacerdote, redimir-se daquele erro. Só que do outro lado também, vejam, esse é a ação humana, né? É eu indo ao encontro de Deus, como se fosse uma relação. Então, eu ao encontro de Deus, eu humilde, eu pecador, eu reconhecendo minhas faltas, vou ao encontro de Deus. E esse Deus que é misericórdia desce ao meu encontro, vem ao meu encontro por esse amor misericórdia, tá? Porque o amor misericórdia é o amor que desce, tá? O amor que desce, vem ao encontro do homem. E aí, na outra relação, você tem então esse amor de Deus que age pelo intermédio da igreja. Quando o sacerdote, em nome de Cristo, em persona Cristo, escuta os seus pecados, lhe aconselha, lhe dá a penitência e pronuncia as palavras pelo ministério da igreja: eu lhe absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é aí, verdadeiramente, que acontece, pela ação do Espírito Santo, o perdão de todos os pecados. Todos os pecados que foram feitos, né, nesse processo da morte, da crucificação, morte e ressurreição do próprio Cristo. Por isso que é tão essencial fazer um grande exame de consciência. Existem vários e vários na internet, eu fiz algumas pesquisas aqui, mas existem vários exames de consciência que podem ser feitos. Não é simplesmente chegar. Por isso que é importante, toda noite, você também fazer esse exame de consciência. Uma dica que eu dou importante antes de dormir, quando você está lá deitado, ou quando você está para deitar, em vez de mexer no celular, você para lá uns 2 minutos, 3 minutos que seja, fecha os olhos e fala: o que eu errei hoje? O que eu poderia ter sido melhor hoje? Aqui no trabalho, aqui na escola, aqui com a minha família, aqui com o meu esposo, aqui com a minha esposa, aqui com o meu filho. É aqui que eu poderia ter sido melhor, não fui. E aí uma segunda dica que eu dou depois desse grande exame de consciência que você faz diariamente. Escreva. Se você tem problema de confissão, se tem problema de memória, escreva. Como assim, Mateus? Assim mesmo. Você não tem lá no celular notas, bloco de anotações? Coloca lá. Dia tal. Fui orgulhoso, menti, enganei, trapaceei, roubei, matei, não sei o que você fez. Traí, desejei a mulher do próximo, desejei as coisas dos outros. Anota lá. E aí vai chegar uma hora, e a gente espera que não demore muito, que você vai ver aquele monte de pecados seus, aquele monte de falhas suas, e assim como o filho pródigo, retorna à casa do pai e vai confessar. E aí, diante do sacerdote, o que você faz? Você pega esse exame de consciência que você fez diariamente e fala: ó, padre, fiz isso, aconteceu isso, teve esse sentimento, isso, pronto. E quanto mais você fizer isso, mais natural isso vai sendo para você. E quanto mais natural for isso, mais também tem que ser a nossa vontade, a nossa luta para não pecar novamente. Por quê? Porque quando a gente peca, tá? A gente peca para Deus, contra Deus. Então há ali uma dimensão teologal, de Theos, de Deus. Quando a gente peca, a gente está pecando também contra o Cristo, que aí a gente chamaria aqui de uma dimensão cristológica. Quando a gente peca contra a igreja, dimensão eclesial aqui, claro. Quando a gente peca também, a gente está pecando contra os homens, contra os nossos irmãos. Vejam, o pecado está tudo aí. É ataque a todos os lados, a todas as direções.
E aí, reconhecendo que eu feri a Deus, que eu feri a Cristo, que eu feri a igreja, que eu feri os meus irmãos, eu não tenho outra solução, se eu tiver uma consciência digna, do que ir lá e pedir perdão dos meus pecados. É simples assim. E aí a igreja entende que existe nesse processo de confissão uma contrição, que ele chama de contrição perfeita, e uma outra contrição, que é uma contrição imperfeita. E eu vou tentar explicar um pouquinho isso para você. Uma contrição perfeita é aquela que é feita pelo amor. Olha o que aí fala a igreja. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. É quando você se coloca diante de Deus justamente por amor. É quando a gente pede perdão das nossas faltas veniais, quando a gente obtém o perdão ali dos nossos pecados mortais. E claro, tudo isso está incluindo a firme resolução de recorrer o quanto possível à confissão sacramental. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Essa é a contrição perfeita. É esse amor que vem de Deus, esse amor que é misericórdia. Esse amor que nos ama acima de tudo. Só que também existe a contrição que a igreja chama de contrição imperfeita, que também é um dom de Deus, né? É um movimento do Espírito Santo. E essa contrição, né, esse exame de consciência, parte da consideração do seguinte: olha, o peso do meu pecado se relaciona ao temor da condenação eterna. Tá entendendo? Por medo de perder o céu, com temor de não estar ao lado de Deus no juízo final, eu então busco a confissão. E aí diz a Igreja Católica: os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência depois de examinar-se seriamente. Mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, que é desejar a mulher do próximo e cobiçar as coisas alheias. Ou seja, enumere, leva uma listinha, marca, né? Põe no papel. Isso é tão importante. Por quê? Porque ao encontrar-se com o sacerdote para celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote ali está cumprindo o papel do bom pastor, que vai buscar a ovelha perdida. O sacerdote está ali cumprindo o papel do bom samaritano, que vai curar as feridas. O sacerdote está ali cumprindo um papel que é importante do pai, que é a parábola do filho pródigo que a gente leu agora de pouco. E claro que também o sacerdote ali está cumprindo o papel de justo juiz, que não faz acepção de pessoas, no sentido assim, não interessa para ele se ele está confessando um prefeito, o governador, o presidente da república ou eu. Pelo contrário, ele será justo e misericordioso da mesma maneira, independente de quem esteja na frente dele. Traduzindo, o sacerdote, então, é justamente esse sinal e esse instrumento de amor misericordioso que Cristo entrega para a sua igreja. Mas eu vou confessar e o padre vai saber do meu erro e ele conhece o meu pai, conhece a minha esposa. E daí? E daí? Você está olhando para o sacramento da confissão de maneira humana. Nós precisamos olhar para o sacramento da confissão de maneira divina. Não é ali na sua frente o padre Zezinho, o padre Luizinho, o padre Francisco. Quem está ali na frente é Cristo. Quem está diante de ti é Cristo.
Assim como na Eucaristia você tem Cristo, ali também é Cristo ouvindo seus pecados. É Cristo te perdoando. Assim como os demais sacramentos da igreja, é Cristo quem está envolvido, mas da confissão e o da Eucaristia você percebe isso, deve perceber nitidamente. Então, não contar um pecado para o padre com medo que ele conte para alguém é não entender o que é o sacramento da confissão mesmo. Porque nenhum sacerdote tem direito de quebrar o sigilo confessional. Ele é obrigado a cumprir esta ordem de guardar, né, de manter em si. Por isso, ide confessai, enchei os confessionários. A igreja precisa de confessionários cheios. Não sei que dia ali eu fui me confessar e tinha umas 10 pessoas na minha frente. Aí uma mulher virou pro meu lado e falou assim, nossa, difícil, olha quanta gente. Aí eu falei, eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Sabe o que eu deveria ter falado? Que bom, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus as pessoas estão buscando a confissão. Graças a Deus as pessoas estão indo atrás do perdão de Deus. Uma igreja que não se reconhece pecador é uma igreja arrogante, é uma igreja soberba, é uma igreja que não é a igreja de Cristo. Eu vejo muita gente dizendo assim, esse povo todo que vai na igreja é tudo pecador. Mas, exatamente, por isso que está lá, meu filho. Errado é você que está cuidando da vida dos outros e não vai. Entra na fila da confissão também, para entrar na fila da comunhão, para ver se torna uma pessoa melhor, que vai cuidar mais da sua vida e menos da vida dos outros. Só que o sacramento da confissão ele não termina ali, né? Ele termina ali, mas existe um outro sacramento que também nos ajuda nessa caminhada, que é a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos aqui tem um papel muito importante, porque ele serve basicamente, e a gente vai colocar aqui os pontos, para primeiro, ministrado somente por sacerdote. Tá? Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Todo aquele que se encontra com alguma gravidade. Vai passar por uma cirurgia, ou está doente no hospital. São essas pessoas. Lembrando que a unção dos enfermos ali tem exatamente esse papel de pedir a misericórdia de Deus, para que ele possa vir nesse auxílio com o Espírito Santo sobre aquela pessoa. Né? Para que Deus possa aliviar os sofrimentos. Muitas das vezes, antes do sacerdote dar a unção dos enfermos, ele atende a confissão, para se reconciliar com Deus. Por isso que os padres frequentam os hospitais. Por isso que é importante pedir, né, lá seu avô, sua avó, seu pai está doente, ele está no hospital, está de cama. Peça ao presbítero, né, peça ao sacerdote para ir lá. Ele vai atender a confissão, ele pode levar a Sagrada Comunhão e ele pode dar a unção dos enfermos. E essa unção dos enfermos gera uma intimidade maior com Cristo. Essa unção dos enfermos consola a pessoa que está ali doente. A unção dos enfermos aqui prepara essa pessoa para a passagem para a vida eterna. Quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que esperaram o sacerdote chegar, confessaram, receberam a unção dos enfermos e depois acabaram falecendo. A unção dos enfermos ela é pedida. Né? Não sei assim, a gente tem que pedir a unção dos enfermos quando o nosso corpo está debilitado. Se o sacramento da confissão restaura a alma, a unção dos enfermos, com os santos óleos, restaura o nosso corpo, que é a casa da nossa alma. Então, uma das outras características que nós temos aqui sobre a unção dos enfermos, que está lá no Concílio de Florença, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, é o restabelecimento da vida corporal, né, da saúde corporal. E aí veja, tendo de um lado a saúde espiritual reabilitada, tendo do outro a saúde corporal reabilitada, a gente pode andar pelo mundo. Né? A gente pode ser esse peregrino, a gente pode correr atrás, né, para ser mais santo, para buscar uma vida mais plena, mais digna, mais centrada no que realmente importa e naquilo que não vai passar, que é estar ao lado de Deus.
Por quê, Mateus? Porque através desses sacramentos nós temos força. Através desses sacramentos nós temos fibra. Através desses sacramentos nós vamos ter a coragem de lutar para cada dia ser um pouco melhor. Cada dia. Então assim, não perca tempo. Vá se confessar. Tenha essa experiência do amor misericordioso de Deus. Porque assim, olha, reconcilia-se com Deus, reconcilia-se com a igreja, reconcilia-se ali com o estado de graça que foi perdido pelo pecado. Existe ali no sacramento da confissão aquele sentimento de paz serena. Né? Quem sai da confissão sai livre, liberto, respirando com suavidade. E sai também, isso é importante lembrarmos, com uma força maior. De eu não vou pecar. Né? Eu tenho energia suficiente de novo para não pecar, para correr atrás da minha salvação. Então que Deus possa nos dar essa graça. Né? Seja através do sacramento da confissão, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas se confesse, faça seu bom exame de consciência e quando o corpo debilitar, né, quando você tiver que passar por uma cirurgia, quando você cair de cama gravemente, peça a unção dos enfermos, peça os santos óleos, porque também o corpo necessita de sustento para ali poder ser a casa da nossa alma. Que Deus nos abençoe, Deus nos acompanhe, nos siga, nos acompanhe, ative as notificações ali, tem muita coisa boa vindo, todo dia tem vídeo novo. Obrigado!